ainda de pé, para uma leitura da palavra de Deus. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Versículos 12 a 22 é a nossa leitura. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É até aqui o nosso texto. Senhor, nós te buscamos mais uma vez e agora o fazemos para te suplicar que tu nos recebas e o culto que ora te damos com a Escritura Sagrada. Ajuda-nos a compreendê-la para o nosso bem, para o nosso bem-estar espiritual, para a nossa bem-aventurança eterna. A nossa súplica é que tu a uses para gerar vida entre nós, gerar compreensão salvadora e santificadora. Tudo para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Esse é o primeiro anúncio da ressurreição. É o anúncio velado, o anúncio claro, ainda estaria reservado para um período mais adiante no ministério terreno de Jesus e aconteceria logo após, pela primeira vez, logo após a confissão de Pedro. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus percebeu que já estava na hora de trazer um anúncio claro, evidente, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Até lá, o que nós temos é exatamente aqui, esse anúncio velado. Uma palavra meio envolta, de enigma, que segundo o próprio texto só foi compreendida em sua plenitude depois da ressurreição, depois de cumprida a profecia dita por Jesus nesse lugar. Esse é o nosso texto. Agora, eu quero que vocês vejam, olhando para a palavra de Deus, que Jesus havia transformado água em vinho em umas bodas ocorridas em Caná da Galileia, e isto aconteceu por volta de fevereiro ou março do ano 27 da era cristã. Antes, nas bodas, transformação de água em vinho. Depois disso, o texto diz que Jesus desceu, lá no versículo 12, desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos. Cafarnaum era um lugar onde Jesus faria o seu eixo de atividades, o lugar onde Pedro morava, provavelmente João e Tiago também. Mas aqui
há apenas uma passagem, uma estadia rápida. E então Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos, onde ficou somente alguns dias, diz o versículo 12. E Jesus ficou somente alguns dias em Cafarnaum, depois das bodas de Caná, da Galileia. Jesus está no norte da Palestina, Caná, Cafarnaum. Essa estadia em Cafarnaum durou apenas alguns dias porque a Páscoa dos judeus estava próxima. Ela aconteceria por volta ali do mês de abril. Então é provável que Jesus tenha passado ali um mês e meio, ou 2 meses em Cafarnaum, e logo tenha, diz o texto, subido para Jerusalém. Embora, quando você olha no mapa, a viagem é do norte para o sul, o texto diz que Jesus subiu porque Jerusalém fica a centenas de metros acima do mar Mediterrâneo. Então, muito acima em relação ao nível do mar do que cidades como Cafarnaum. Por isso que o texto diz que Jesus subiu, embora esta seja uma viagem no sentido norte-sul. Vocês estão me entendendo? Então, olha o que nós temos aqui. Se aproximava a Páscoa e então Jesus subiu para Jerusalém. É exatamente isso que nós temos aqui no versículo 13. A Páscoa, meus irmãos, era uma festa anual em que os judeus comemoram a libertação, a sua libertação do Egito. Todos os anos, todos os judeus acima de 12 anos deveriam ir a Jerusalém para essa celebração marcante na vida do povo hebreu. No dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, 2 nomes para o mesmo mês, no dia 14 do mês de Nissan, ou Abib, correspondem aos nossos meses de março em alguns anos e em abril em outros anos, um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, deveria ser sacrificado. E assim o era. Ali entre 3 e 5 da tarde, já no finalzinho do dia. Essa festa, a festa da Páscoa, era associada à festa dos pães asmos, que a seguia. A festa dos pães asmos era uma festa de 7 dias que seguiam o dia 14 de Nissan ou Abib. Então você percebe que nós temos 2 festas, a Páscoa e os pães asmos, mas que elas são tão estreitamente relacionadas que às vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as 2 são chamadas simplesmente de Páscoa. Isso acontece, por exemplo, apenas ouçam, em Ezequiel, no profeta, ele disse assim: no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Páscoa, festa de 7 dias, pão asmo se comerá. Veja como Ezequiel se refere às 2 festas simplesmente como Páscoa. A mesma coisa é dita em Lucas, capítulo 22, versículo 1, apenas ouça, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Veja, eram tão próximas, tão estreitamente relacionadas estas festas, a da Páscoa e a dos pães asmos, que em mais de um lugar na Escritura elas são chamadas pelo mesmo nome, simplesmente por Páscoa. Foi assim que Jesus fez. Bodas de Caná, Cafarnaum, subiu, que significa descer no sentido norte-sul, para Jerusalém, porque ali aconteceria a Páscoa do ano 27 da era cristã. Vocês estão me acompanhando? Quando Jesus chegou ao templo de Jerusalém, ele encontrou o pátio reservado aos gentios, cheio de negociantes. Era mais ou menos uma feira da Sulanca, no pátio dos gentios do templo de Jerusalém. Pessoas viajavam de longe e provavelmente tinham dificuldade de levar seus próprios animaizinhos para o sacrifício. Imaginem,
A viagem era já dificultosa o suficiente, mas não bastasse isso. Levar animais para serem sacrificados no templo era um obstáculo a mais, né? Era um desafio a mais. E, além disso, o pagamento do tributo no templo só poderia ocorrer em moeda judaica. O pagamento referido aqui está dito, por exemplo, em Êxodo, capítulo 30, versículo 13, onde lá é dito que haveria de se pagar um tributo anual de metade de um ciclo. Metade de um ciclo. Para facilitar, eu vou botar facilitar entre aspas aqui, a tarefa dos adoradores, então, um negócio enorme, lucrativo, foi estabelecido ali nas áreas reservadas para os gentios no templo. E muito provavelmente sob o comando de Anás, o sumo sacerdote. Então nós temos uma alta casta social composta por sumos sacerdotes. O sumo sacerdote daquele ano era Caifás, membro de uma família poderosa de sumos sacerdotes, e provavelmente ele embolsava alguma coisa com aquele tipo de negócio que acontecia ali nas imediações do templo e especificamente no pátio reservado à presença dos gentios. E é por isso que havia ali os que vendiam bois, segundo o versículo 14, ovelhas, pombas, animais para o sacrifício. E também os cambistas assentados. Por que havia cambistas ali? Porque havia necessidade de trocas das mais variadas moedas pela moeda aceita no templo para o pagamento do tributo anual. Então, quando Jesus chega em Jerusalém nesse momento, o que ele vê? Ele vê um lugar sujo, barulhento. As atividades e o cenário geral eram absolutamente inapropriadas para a razão de ser do lugar. Sem falar das fraudes, das cobranças excessivas nos preços dos animais, nas taxas abusivas cobradas pelos cambistas. Foi esse estado de coisas que Jesus encontrou no templo em Jerusalém, exatamente ali, em abril do ano 27 da era cristã. Os versículos 14 e 15 narram a reação de Jesus. Me acompanha. O que Jesus fez quando viu isto? Jesus fez o seguinte: improvisou um chicote com pedaços de corda. Claro que ele usou o chicote com pedaços de corda para espantar os bois, as ovelhas. Além disso, ele também, assim, subitamente, começou a virar a mesa dos cambistas. O dinheiro dos cambistas se espalhou ao chão. E não bastasse, ele ainda disse àqueles que vendiam pombas que tirassem suas gaiolas de lá também e que não fizessem, aspas para ele, da casa de meu pai casa de negócio. A gente já observa aqui que Jesus está reivindicando de maneira pública algum tipo de filiação especial, essencial, exclusiva, que ele tem em relação ao Pai. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ora, se a casa era do seu pai, ele tinha total autoridade sobre ela. Dá até para a gente imaginar um pouco a cena, né? É claro que esta cena iria atrair algum tipo de reação. E, de fato, causou reações inesperadas. Primeiro, a reação dos discípulos. Como é que os discípulos reagiram? Isso está no versículo 17.
Eles ficaram grandemente admirados com o feito, não é? E viram na cena o cumprimento, atenção para isso, de Salmos 69, versículo 9. Lá está escrito assim: o zelo da tua casa me consumiu. Só que, segundo João, os discípulos disseram: o zelo da tua casa me consumirá. Preste atenção nisso. No Salmo, o que havia acontecido com Davi era resultado do seu zelo pela casa do Senhor. É por isso que ele é cercado por inimigos, eram muitos os que lhe odiavam, muitos poderosos querendo destruí-lo. Isso está no versículo 4 do Salmo 69. Ele estava suportando afrontas por amor a Deus, ele diz isso no versículo 7. E no versículo 9 ele diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e a injúria dos que te ultrajam cai sobre mim. Então, o que Davi disse no Salmo 69 é que ele foi destruído pelo zelo da casa de Deus. O seu zelo pela casa de Deus atraiu um sem número de inimigos, um sem número de afrontas, um sem número de injúrias. Essas coisas caíam sobre sua cabeça por causa do zelo que ele tinha pela casa de Deus. Provavelmente os discípulos se recordam do Salmo e o citam, mas agora com o verbo no futuro. O zelo da tua casa me consumirá. Com o verbo no futuro. Como que antevendo o que acontecerá a Jesus como resultado do seu zelo pela casa do seu Pai. Mas não só. É possível que esse salmo fosse considerado messiânico pelos discípulos já nessa época. Caso em que os discípulos saberiam que o caráter do Messias seria permeado de zelo pela casa de Deus. E então preste atenção no que pode ter acontecido. Quando os discípulos viram a atitude de Jesus, a primeira impressão causada a eles, aos discípulos, foi: será que ele é o Messias? O Salmo 69 é um dos 6 salmos mais citados no Novo Testamento. É evidentemente messiânico. Então, quando eles viram o zelo de Jesus pela casa de Deus, a primeira impressão causada foi: tudo está a indicar que nós estamos frente a frente com o Messias. Por isso a citação do Salmo 69, versículo 9. Essa foi a reação dos discípulos. E como é que foi a reação dos judeus? Como é que os judeus enfrentaram tudo isso? Mais ainda, não é? Nós ficamos pensando que lá no versículo 18, quando o texto fala de judeus, nós ficamos pensando que a essa altura nós temos aqui presentes a polícia do templo, os principais sacerdotes, pessoas delegadas de Caifás, escribas, gente que de alguma maneira lucrava com o negócio que acontecia no pátio dos gentios do templo de Jerusalém. Então é possível que aqui em judeus nós tenhamos toda esta movimentação já em decorrência. Imagine o que isso não causa. Então, estas pessoas, elas não puderam contrariar Jesus diretamente, né? Não seria mesmo o caso de dizer a Jesus que ele havia agido mal, né? Você agiu contra Deus, contra a lei de Moisés, contra o templo, né? Porque afinal o que Jesus fez foi purificar o templo, foi repreender o óbvio.
Então eles inquiriram a Jesus a respeito da autorização que Jesus tinha para fazer o que fez. Melhor, da autoridade que Jesus tinha para fazer o que fez. Quais eram os credenciais de Jesus que o autorizariam a purificar o templo daquele modo? Com que autoridade Jesus poderia simplesmente chegar no pátio dos gentios, expulsar bois, ovelhas, mandar-os revirar a mesa dos cambistas? Com que autoridade Jesus poderia fazer isso, né? Especialmente se esperaria uma atitude como aquela somente do Messias, e se Jesus, com aquela autoridade, com aquele feito, estava manifestando o seu messianado, quais seriam as credenciais a dizerem que ele era o Messias? Então nós temos muita coisa em jogo aqui, por isso no versículo 18, o texto diz que os judeus disseram o seguinte: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Com que autoridade tu fazes estas coisas? Se tu és o Messias, porque esse tipo de feito se espera do Messias, que sinal tu nos mostras para indicar que tu és mesmo o Messias? Não pode nos passar despercebido aqui que, ao invés de os judeus sentirem pesar pelo que faziam no templo, né, transformando-o em casa de negócio, a casa do pai em casa de negócio. Veja como esse negócio de usar a religião como fonte de lucro é coisa antiga. Note que, ao invés deles se sentirem pesarosos e se arrependerem do seu pecado e concentrarem-se em si mesmos, eles se concentram, ao contrário, em questões formais sobre a autoridade daquele que denunciava seus erros. Ora, meus irmãos, qualquer que nos disser que pecamos, não importa quem seja, qualquer que, o nosso dever é avaliar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se alguém me diz que pequei, o que eu preciso fazer? Não é questionar com que autoridade a pessoa está me dizendo que pequei. É me avaliar. E decidindo que pequei, confessar a Deus o meu erro. E confessando a Deus o meu erro, abandoná-lo. Vocês estão me entendendo? Não foi o que os judeus fizeram. Eles tergiversam, eles contornam, eles preferem lidar com assuntos que até para eles mesmos eram periféricos. Embora a natureza em si da messianidade de Jesus fosse a coisa fundamental de tudo, para eles aquilo era coisa meramente formal, com o propósito de contornar o enfrentamento da realidade. Então, vamos ver se vocês estão me acompanhando. Caná, Cafarnaum, Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai ao templo. No templo, a casa do seu pai foi transformada em casa de negócio. A sua reação é espantosa. E ela causa outras reações. A dos discípulos foi haver ali ou um prenúncio de que o zelo de Jesus causaria a ruína dele, ou ver naquela atitude de Jesus uma demonstração de seu messianado. Já por parte dos judeus, a questão foi outra. A questão foi fugir da responsabilidade e inquirir a Jesus a respeito das provas que ele poderia apresentar que autorizariam, supostamente, Jesus a fazer o que fez.
Qual foi o sinal que Jesus apresentou? Versículo 19. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Meus irmãos, nós temos aqui uma forma bastante enigmática de linguagem. E vale a pena nós prestarmos muita atenção a ela. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Tudo é dito, né? Mas nada está muito claro. Por quê? Porque destruir pode ser usado tanto para destruir um prédio, um edifício, como para destruir vidas. Reconstruir pode ser um refazimento de um prédio, mas também pode indicar figuradamente a ressurreição do morto. Então a coisa está meio que enigmática, mas o que Jesus está dizendo é que eles, os judeus, e não ele, Jesus, destruiriam este santuário. Mas em 3 dias, Jesus, e não eles, os judeus, o reconstruiria. Veja que nós temos aqui uma relação muito próxima, muito íntima, muito estreita entre Jesus e o Templo de Jerusalém. Essa é a primeira coisa para ser observada para a gente entender o texto. Quero saber se vocês estão prestando atenção nisso que disse agora. Sim ou não? Amém. De fato, o corpo de Jesus e o templo, a pessoa de Jesus, melhor, e o templo não podem ser separados na linguagem usada por Jesus. O templo de Jerusalém havia sido erguido, conforme a palavra de Deus, para ser uma casa de oração, para ser o lugar onde Deus se encontraria com o seu povo. Onde haveria comunhão real com Deus, onde o povo de Deus poderia adorar a Deus. Eis a razão do templo de Jerusalém. Mas tudo isso era apenas uma figura em relação a realidades muito mais altas. O que Jesus quer dizer é que ele, Jesus, seria destruído na cruz e reconstruído na ressurreição, para que ele, Jesus, se tornasse o novo templo, o novo lugar, o verdadeiro lugar, onde o povo de Deus se encontra com Deus, o mediador entre Deus e os homens, e para que nele, em Jesus, nós, a sua igreja, fôssemos feitos o seu novo templo, onde Deus é adorado, onde o Pai habita por meio do Espírito e onde o Pai é adorado por meio de Jesus no Espírito. Agora não esqueçamos este ponto, né? A figura e a realidade são inseparáveis. O templo era um lugar de habitação de Deus, e Jesus é aquele em quem reside toda a plenitude de Deus. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 19. No momento em que o corpo de Jesus fosse destruído, o templo também seria destruído. Em pelo menos 2 aspectos. Primeiro, a sua razão de ser deixaria de existir. E isso é dito de várias maneiras no Novo Testamento. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu, ele estava na sua morte derrubando o muro da separação. Paulo disse em Efésios capítulo 2. Quando Jesus morreu, Deus estava provendo um novo e vivo caminho, disse o escritor aos Hebreus. Veja como isso é dito de várias maneiras. Quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? O templo perdeu a razão de ser. O templo seria destruído com a destruição de Jesus. É por isso que o tipo e o antítipo, o templo e Jesus, a figura e a realidade, não podem ser separadas na palavra de Jesus. A destruição dele, nesse primeiro sentido, seria também a destruição do templo. O templo perderia completamente a razão de ser. Eu quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. Em segundo lugar, nós aqui também temos uma outra razão para nos mostrar que quando Jesus fosse
Destruído o templo também seria. Primeiro, nesse sentido teológico. O templo perde a razão de ser porque Jesus cumpre a finalidade do templo. Mas, em segundo lugar, a morte de Jesus também seria, de alguma maneira, a causa da destruição física do templo físico de Jerusalém, o que de fato ocorreu no ano 70 da era cristã. É possível dizer que o templo foi destruído, em certo sentido, por conta do pecado dos judeus de terem executado o justo e o santo Messias de Deus. E isso de fato aconteceu no ano 70 da era cristã. Nunca mais o templo dos judeus foi reerguido. Até hoje. Em 1948, a ONU reconheceu uma parte da Palestina como território de Israel. Inclusive Jerusalém. Mas no lugar do templo, sabe o que está lá? Uma mesquita muçulmana. A mesquita de Omar. Um dos califas, dos principais califas, um dos sucessores de Maomé. Olha que coisa. O templo perdeu a razão de ser. Porque o templo de Deus é Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele reside toda a plenitude de Deus. É em Jesus que nós nos encontramos com Deus. É em Jesus que nós adoramos a Deus. É em Jesus que nós temos comunhão com Deus. Como costuma ocorrer no Evangelho de João, a interpretação literal dos ditos de Jesus, ditos figurados, interpretados literalmente, a isso se seguiria uma conclusão bizarra. Então, olha o que está no versículo 20 e me acompanhem, por favor. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás. De fato, não é que ele foi exatamente edificado, mas que Herodes o Grande, para fazer uma espécie de amizade com o povo judeu, começou a reformar, a embelezar o templo de Jerusalém. E isso, de fato, tinha iniciado há 46 anos, por volta do ano 20 ou 19 antes de Cristo. 46 anos depois, nos leva para o ano 27. O ano desse acontecimento, o ano da primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém durante o seu ministério público. Deu para entender isso? Essa reforma ainda perduraria por 20 anos. Então, conta 27, mais 20, ela só acabaria no ano 47 da era cristã, para em 23 anos depois o templo ser completamente destruído. Então, veja aqui que uma interpretação literal de um dito figurado leva exatamente a esse tipo de conclusão bizarra. Como é que Jesus reconstruiria tudo em 3 dias? Foi a pergunta dos judeus. João esclarece aos seus leitores nesse momento, né? Para que nós não incorramos no mesmo equívoco ingênuo dos judeus, que Jesus se referia ao santuário de quê? Ao santuário de quê? Do seu corpo. Então, o templo, eu ressalto isso, era apenas um tipo passageiro do corpo de Cristo, da vida ressurreta de Jesus. Pronto, o dito enigmático destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei, talvez tenha sido esquecido pela mente dos discípulos, mas permaneceu com certeza incompreendido por eles durante todo o ministério terreno de Jesus, gente. Porque no versículo 22 se diz ali que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto
e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Mas teve gente que não esqueceu. Esse mesmo dito foi distorcido 3 anos depois, ganhando o sentido de que Jesus teria dito de que ele, Jesus, destruiria o templo. Jesus, né? Quando apareceram 2 testemunhas afirmando que Jesus disse o seguinte, preste atenção. Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Não foi exatamente isso que Jesus disse. Mas as testemunhas contratadas pelo Sinédrio, naquilo que chamaríamos hoje de ativismo judicial, né? E também ali no contexto de fake news. Jesus é levado para um tipo de julgamento exatamente nessas bases. Suas palavras são distorcidas, mas ainda é mesmo possível que Estevão, e nós vamos falar sobre isso hoje à noite, mas por hora eu já dou uma notícia de que Estevão talvez tenha como parte de sua argumentação citado o dito de Jesus da nossa passagem, mas que na boca de falsas testemunhas a palavra soou e chegou ao ouvido do Sinédrio no sentido de que Estevão disse que Jesus disse que ele, Jesus, destruiria este lugar. Então, o dito de Jesus foi esquecido pelos discípulos, lembrado e ganhando sentido pleno após a ressurreição, mas não foi esquecido por muita gente. Foi utilizado para a execução de Jesus, foi utilizado para o martírio de Estevão de maneira distorcida, desvirtuada do seu real sentido. Em resumo, o dito foi distorcido pelos inimigos da fé cristã e esquecido pelos discípulos. Até que Jesus ressuscitou dentre os mortos, disse João, né? E aí os discípulos se lembraram de que ele tinha dito isso, que reconstruiria este santuário em 3 dias, e creram na Escritura e creram na palavra de Deus. Eu quero saber se os meus irmãos me entenderam bem, sim ou não. Eu quero, a partir do texto, destacar 3 verdades importantes aqui para a nossa reflexão. E assim eu termino. Em primeiro lugar, note como a boa semente há de germinar no tempo certo. A palavra de Jesus, esquecida por 3 anos, voltou à mente dos discípulos após a ressurreição. Vocês entendem? Uma palavra esquecida voltou à mente. A palavra foi esquecida. Ela voltou à mente após a ressurreição. E isso, meus irmãos, é motivo de muito alento, primeiro aos pastores, que tantas vezes acreditam que pregam em vão. Depois aos pais, que não veem a semente germinar imediatamente e até mesmo percebem que os filhos se voltam contra a semente que foi plantada. Depois aos professores, que tampouco veem o resultado imediato do seu ensino. Mas eu resgato para os meus irmãos nesse ponto a lição de J.C. Ryle, o bispo anglicano do século XIX, quando ele disse que esses ensinos, orientações e sermões, aspas para ele, após um intervalo de muitos anos, frequentemente voltam à lembrança. Olha que coisa. A gente não vê o resultado imediatamente, as coisas ficam esquecidas. Mas depois de alguns anos, às vezes muitos anos, a semente volta à lembrança. E ele disse, a boa semente às vezes germina quando quem a semeou já faleceu há muito tempo. Olha que verdade incrível esta. E ele conclui que os pregadores continuem a pregar, os professores prossigam em ministrar, os pais insistam em ensinar os filhos no caminho que devem andar.
que todos estes semeiem a boa semente da verdade bíblica, com fé e com paciência. Não é vão no Senhor o trabalho que realizam, suas palavras serão lembradas mais do que podem imaginar, e ainda frutificarão depois de muitos dias. O texto ensina a confiar que a palavra é a boa semente que frutifica no tempo que Deus determina. Em segundo lugar, o texto ensina também que a palavra de Deus é digna de toda confiança. A mensagem de Jesus aos judeus naquele dia ficou na gaveta da memória dos discípulos até uma compreensão plena que só veio no cumprimento da palavra. É como disse Ireneu: nenhuma profecia é compreendida de modo completo até que se cumpra. Mas cumprida a profecia e compreendido o seu significado, o versículo 22 diz que os discípulos creram na Escritura. Em especial, os discípulos creram na Escritura que predisse a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição começou a ser antevista e antedita no proto-evangelho. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Considerando que ambas as feridas são de caráter mortal, e considerando que a semente da mulher é ferida apenas no calcanhar, enquanto a serpente é mortalmente ferida, o que o texto está dizendo é que a ferida causada no Filho de Deus será revertida. Como nós sabemos que esta ferida foi a morte de Jesus na cruz? A conclusão só pode ser uma: que nós temos aqui a primeira embrionária predição da ressurreição de Jesus. Em Isaías 53, texto que esteve sempre na mente de Jesus e da igreja primitiva, o profeta disse assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. É claro que a missão é a morte de Jesus, não é? Nós não temos dúvida disso. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, não tem nenhuma dúvida. O profeta está se referindo à morte do Messias. Mas olha o que ele continua dizendo: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele vai dar a sua vida pelos nossos pecados, ele vai dar a sua vida como uma oferta pelo pecado, e isto é morte, indubitavelmente. Mas o texto nos diz que esse não é o final das contas. Seus dias serão prolongados e ele veria o resultado da sua obra. Também os discípulos creram na Escritura que está no Salmo 16, versículo 10, e lá está escrito: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro citou o Salmo 16, versículo 10, no sermão do Pentecostes em 2. Atos 2, versículo 31. Paulo também citou esse mesmo salmo, Salmo 16, versículo 10, em Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 35. Então veja, o que João está dizendo é: Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do dito de Jesus e creram na Escritura, porque a Escritura predisse que Jesus ressuscitaria. Mas não só. João equipara a palavra de Jesus à Escritura. Você pode ver isso no versículo 22. A palavra de Jesus é equiparada à Escritura. Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então você percebe que a palavra de Jesus é a Escritura, porque ambas são colocadas no mesmo nível de aceitação, de dignidade, de ser recebida com fé por parte dos discípulos. Em síntese, a ressurreição de Jesus demonstra que toda a palavra de Deus é inteiramente, é redundante, mas é preciso ser redundante. Toda a palavra de Deus é
cabalmente, inteiramente digna da nossa confiança. Ela se cumprirá em tudo quanto prediz, em tudo quanto promete, em tudo quanto ameaça. E ela não vai passar até que o mínimo detalhe da lei, o mínimo detalhe da palavra, um tio ou um i, disse Jesus no Sermão do Monte, se cumpra. Note, o texto ensina a confiar na fidelidade da palavra de Deus, por causa da fidelidade do Deus da palavra. Por fim, aqui você já começa a sentir no texto que há uma nova adoração já vigente. A linguagem da destruição do corpo de Jesus, em consonância com a destruição do templo de Jerusalém, já está prenunciando uma nova forma de adoração que desponta na história. Jesus, de fato, esperava o fim do templo. Sabia que ele se tornaria desnecessário. Sabia que a adoração do templo se tornaria obsoleta. Ele diria em breve à mulher samaritana que os homens adorariam a Deus, não no Monte Gerizim, estão lembrados? Nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21, não é? Então é mesmo possível, como sugere Barclay, que a purificação do templo tenha sido uma denúncia velada de Jesus sobre a impossibilidade do templo promover, com todo aquele ritual e com todo aquele mobiliário, real contato do homem com Deus. Preste atenção nisso, por favor. Olha aqui para mim. Aquela atitude de Jesus, segundo Barclay, foi uma denúncia velada. O templo não pode promover comunhão com Deus, nem com toda a sua cerimônia, nem com todos os seus ritos, nem com toda a sua mobília, nem com todos os seus sacrifícios, com todos os seus dias festivos, com todas as suas luas novas. A impertinência do templo foi de alguma maneira lembrada por Jesus no episódio. Então, quando Jesus se refere a si como templo, o que diz é que o homem não pode fazer coisa alguma para se reconciliar com Deus. O homem não pode fazer nada com suas mãos para entrar na comunhão com Deus, para receber o perdão de Deus, para gozar da amizade de Deus, para entrar à presença de Deus. O caminho da adoração é possível e está aberto. Mas não porque nós construímos alguma coisa para isso. Não porque nós abrimos caminho para isso. Não porque nós fizemos por merecer. Não porque nós operamos nesse sentido. Sim, o caminho para a adoração a Deus está aberto, mas somente porque Deus o manifestou em Jesus Cristo morto e ressurreto. Não tínhamos a adoração a dar se o túmulo não tivesse ficado vazio. É por causa do que Deus fez em Jesus que nos tornamos nós mesmos o templo, o lugar de adoração, e que nós mesmos nos tornamos a adoração, aquilo que é entregue. E que nós mesmos nos tornamos tudo isso a um só tempo, adoradores por meio de Jesus. Veja, as coisas ficaram cabalmente obsoletas quando Jesus morreu. Eu digo, no templo de Jerusalém. Aquilo perdeu completamente a razão de ser, o sentido da existência daquilo. Não que o povo judeu em si tenha sido completamente excluído do plano de Deus. A história mostra que não, e a Bíblia também. Mas o templo de Jerusalém perde completamente o sentido, porque quando Jesus morre, ele morre para que nele nos tornemos o lugar onde Deus é adorado. A oferta que é oferecida para Deus. E os sacerdotes que oferecem o sacrifício. É por isso que o Novo Testamento diz que o templo somos nós.
Nós somos o santuário de Deus. É por isso que o Novo Testamento diz que a oferta somos nós. Nós entregamos a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável. E é por isso que o Novo Testamento diz que a oferta é oferecida por nós enquanto sacerdotes que somos. Nós servimos a Deus no tempo que somos nós, com a oferta que somos nós. É por isso que os nossos serviços a Deus são diários, ininterruptos, em cada instante, onipresentes, ubíquos nesse sentido de em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na casa de oração da igreja, no trabalho, nos relacionamentos. Mas isso não é tudo ainda. Chegará o tempo em que até as presentes formas de adoração perderão sentido. E isto vai acontecer no tempo em que não houver mais tempo. Quando a morada de Deus também for a morada dos homens. Quando houver uma nova fusão entre céu e terra. Uma fusão muito mais poderosa do que aquele jardim do Éden. Um novo jardim. Mas não um jardim que Deus aparece na viração do dia. Um jardim onde Deus mora. E nós moraremos com Ele. Três formas de adoração. A antiga terminou no ano 30, na Páscoa do ano 30, quando Jesus morreu e ressuscitou. A presente está acontecendo agora, em espírito e em verdade. Ela ultrapassou a antiga, mas ainda não chegou àquilo que está vocacionado a ser. Ah, mas quando Jesus vier, nós o veremos como Ele é. E seremos como Ele é. E a nossa adoração será perfeita, ininterrupta, porque nós estaremos com Ele. A terra e o céu se fundirão num lugar único da habitação de Deus com o seu povo. Nós podemos crer em Jesus quando disse que ressuscitaria. Ele ressuscitou. Alguns dias atrás alguém tentou fazer isso. Prometeu que ressuscitaria. A viúva ficou transtornada, sem querer enterrar o marido. Porque ele disse que ressuscitaria. Foi necessário chamar a polícia. Chega, viúva. Não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai rolar. Dizer coisas que vão acontecer daqui a séculos, a ficção científica está aí para provar que isso é possível. Mas predizer coisas que vão acontecer daqui a alguns dias é mais complexo. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: a palavra de Jesus se cumpriu e a Escritura se cumpriu quanto à ressurreição de Jesus. E a palavra de Jesus se cumprirá e a Escritura se cumprirá na volta de Jesus. Quando o estado eterno for instalado e Deus habitar com o seu povo, vier habitar com o seu povo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé nesse momento. Eu vou pedir que o nosso diácono Soniel posicione o gasofilácio. Nós temos a oportunidade nesse momento para trazer nossos dízimos, nossas ofertas.